Da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vós, porque sois sensatos, de boa mente sofreis os insensatos. Na verdade, suportais quem vos põe em escravidão, quem vos devora, quem vos rouba, quem se exalta, quem vos dá na cara. Digo para minha vergonha, como se tivesse sido fraco neste ponto. Mas naquilo de que qualquer se ufana, falo como louco, também eu me ufano. Se são hebreus, também eu. Se são israelitas, também eu. Se são descendentes de Abraão, também eu sou. Se são ministros de Cristo, falo como menos modesto, mas sou eu. Mas nos trabalhos, nos cárceres, em açoites sentidas, frequentemente em perigos de morte. Dos judeus recebi por 5 vezes 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, uma noite e um dia estive no alto mar, muitas vezes em viagens, entre perigos nos rios, perigos de ladrões, perigos dos da minha raça, perigos dos pagãos, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos, no trabalho e na fadiga em muitas vigílias, na fome e na sede, em muitos jejuns, no frio e na nudez. Além destas coisas que são exteriores, a minha obsessão permanente era esta: a preocupação por todas as igrejas. Quem está doente sem que eu também ou não esteja? Quem tropeça sem que eu não me abrace? Se alguém se pode gloriar, sou eu que me gloriarei na minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, bendito seja Ele por todos os séculos, sabe que não minto. Em Damasco, aquele que governava a nação, em nome do rei Aretas, fazia guardar a cidade para me prender. Mas desceram-me numa alcova por uma janela, ao longo da muralha, e assim escapei das suas mãos. Se alguém se pode gloriar, o que em boa vontade, o que em boa verdade não convém, farei agora menção das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, o qual há 14 anos foi arrebatado, não sei se foi em corpo, em alma, ou só em espírito, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que este homem, se foi em corpo e alma, se só em espírito, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao empíreo. E aí ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito repetir. Por isto gloriar-me-ei. Por mim, porém, de nada me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Verdade é que se me quiser gloriar, não serei insensato, porque direi a verdade. Contudo, abstenho-me disso, para que ninguém julgue de mim mais do que vê em mim, ou ouve de mim. E para que a grandeza das revelações me não enchesse de vaidade, foi-me dado um aguilhão na minha carne, que é como um anjo de Satanás que me esbofeteia. Por causa disto, pedi 3 vezes a Deus que o afastasse de mim. Ele todavia respondeu-me: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que o meu poder triunfa. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, tendo-se ajuntado uma grande multidão de povo, e tendo ido ter com Jesus de diversas cidades, disse-lhes esta parábola: Saiu o semeador a semear a sua semente, e ao semeá-la uma parte caiu ao longo do caminho, e foi calcada, e as aves do céu comeram-na. Outra parte caiu sobre o cascalho, e quando nasceu secou, porque não tinha umidade. E a outra parte caiu entre os espinhos, e logo os espinhos que nasceram com ela a sufocaram. Outra parte caiu em boa terra, e depois de nascer deu fruto a 100 por 1. Dito isto, exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Os discípulos então perguntaram-lhe o que significava esta parábola. E ele respondeu-lhes: a vós é dado conhecer
o mistério do reino de Deus. A outros, porém, por parábolas, de modo que vendo não vejam e ouvindo não entendam. E é este o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão ao longo do caminho são aqueles que a ouvem, mas depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não suceder que se salvem. Para não suceder que se salvem acreditando. A que caiu sobre o cascalho representa aqueles que recebem com gosto a palavra quando a ouvem, mas não têm raízes. Até certo tempo creem, mas no tempo da tentação voltam atrás. E a que caiu entre os espinhos representa aqueles que ouviram, mas não dão fruto, por terem ido atrás dos cuidados, riquezas e prazeres da vida que os sufocaram. A que caiu em boa terra representa aqueles que, recebendo a palavra, num coração bom e nobre, aguardam e dão fruto pela sua constância. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Neste domingo, o Espírito Santo e a esposa, o Espírito Santo e a Igreja nos convidam a meditar sobre a nossa própria esterilidade. Como somos estéreis. De modo que muitos dos que hoje estão nos erros, prestem bem atenção, muitos dos que se afundam em erros e pecados, que não conhecem a nosso Senhor Jesus Cristo e a obra da sua salvação, se eles tivessem recebido a 100ª parte da luz, dos dons e dos favores que nós já recebemos e continuamos a receber por parte da providência e da misericórdia de Deus, quantos frutos já não teriam dado para a glória de Deus e para a salvação de suas almas? Nós, porém, ainda continuamos num passo lento. Deus não para de olhar para nós e se debruçar sobre nós com sua infinita misericórdia, nos comunicando sua graça. Separou de seus dons os melhores, como faz agora quando nos permite, nestes tempos tão difíceis, para a igreja e para o mundo, que ainda tenhamos acesso a esta liturgia, que fez os santos e que os santos fizeram. E, no entanto, continuamos como que indiferentes. E isso não tem outra razão a não ser esta: não estamos dispostos ao sacrifício, àquela renúncia necessária para que a boa semente produza o seu fruto. Andamos muito preocupados com a nossa própria vida e com a satisfação dos nossos gostos. Sacrificar-se um dia por Deus é fácil. Agora, sacrificar-se, negar-se sempre, todos os dias, toda a vida, é muito duro.
E no entanto, meus queridos, segundo a palavra, o fruto, aquele fruto da semente que cai em terra boa, só aparece pela perseverança. Nós nos enchemos de bons propósitos, mas não estamos lá muito dispostos a pagar o preço. E todo bom propósito tem seu preço. Custa algum gosto, algum deleite próprio, alguma vaidade. E quando a palavra de Deus chega nesta fronteira, ali decidimos que as coisas devem continuar como sempre foram. Não nos custa fazer aqui e ali, numa sexta-feira santa, numa quarta-feira de cinzas, uma abstinência de carne, um jejum mais prolongado. Isso não tem problema. Mas adotar a penitência como um modo de vida, aí isto já nos assusta. Renunciar a certas situações, coisas e pessoas que têm nos oferecido vantagens humanas até o presente momento, não são nem pecado, não são pecados propriamente, mas não servem em nada para a nossa salvação nem dos outros. Haja também nos custa. Nos custa. E por isso então, com a parábola do semeador e da semente, nosso Senhor chama a nossa atenção para como somos estéreis, frutificamos muito em palavras, discutimos bem, de modo acadêmico e teológico, as questões da nossa fé. Desde que isso não custe a moeda do nosso amor próprio, do nosso apego a nós mesmos. A semente que produziu fruto 100 por 1, e no tempo de Jesus, e na terra de Jesus, a única chance que havia de um grão semeado produzir outros 100 grãos, só por milagre. Só um milagre. Mas o Senhor salienta que aqueles que representam a terra boa, onde cai a semente, e que chega a produzir 100 grãos por um semeado, são aqueles que dão fruto porque perseveram com constância e com paciência, sem desanimar, sem se restringir a ficar nas meras palavras e bonitos propósitos, mas que estão atentos a esse detalhe de que se produz para Deus, se frutifica para Deus, o tanto quanto se renuncia a si mesmo, o tanto quanto se está disposto a carregar com nosso Senhor sua cruz. E aí, chegando dia após dia próximos da Quaresma,
seria muito interessante agora, no início desta semana, que aqui eu não estou nem tratando daquilo que é propriamente pecado, isso vamos deixar mais para frente, mas daquelas coisas que não são propriamente pecado, mas que nos roubam tempo e as nossas melhores energias, sem nenhuma referência com relação ao céu, sem nenhuma referência à vida eterna. Não são pecado, mas também não servem para salvar. Servem para quê então? Só para a vaidade? Só para a vaidade? Quantos perdidos aí fora, quantos que vagueiam nas trevas do mundo, se tivessem recebido uma mínima parte dos favores e dos bens que nós recebemos da parte de Deus, já não estariam tão adiantados, tão avançados na virtude e na santidade. E nós ainda patinando, sempre no começo, avançando e retrocedendo, mais retrocedendo que avançando. Evidentemente que aquele que acorda, aquele que desperta, preocupado com estas três coisas, eu e eu, vai ter grande dificuldade de responder a Deus à altura dos bens e dos benefícios recebidos. Então, meus caros, supliquemos a misericórdia do Senhor que nos conceda ainda um tempo, como foi pedido pelo viticultor ao dono da vinha, com relação à figueira que não produzia fruto e só ocupava o espaço. Supliquemos ao Senhor que nos conceda ainda um tempo para que façamos produzir e multiplicar algo deste tesouro imensurável e inefável de graças, favores e dons que temos recebido da parte de Deus, cujo volume é praticamente todo desperdiçado e perdido. Nós não teremos o resto da eternidade para resolver este problema. Não teremos. E com o agravamento das coisas à nossa volta, sem garantia nenhuma de quais favores da parte de Deus, quais dons ainda estarão à nossa disposição. Lembrem-se, tivemos há não muito tempo um fechamento de nossas igrejas. Não tinha missa, não tinha confissão. Essa novela pode se repetir. E aí? Quem não fez bom uso do que já recebeu, vai reclamar do que depois? Que precisava de mais ainda? Quem não soube aproveitar o que tem recebido desde o batismo, vai dizer o quê? Me faltou da parte de Deus o que eu necessitava. Isso não pode ser. O que nos compete agora é multiplicar e fazer frutificar o que já foi recebido. Meus queridos, porque, e aqui encerro, amém. Uma única comunhão
uma única comunhão tem a potência de transformar um pecador num santo. Uma vez que numa única hóstia consagrada está toda a fonte da santidade de Deus. Quantas comunhões já fizemos? Quem tem a contabilidade das missas que assistiu e das comunhões que fez desde a primeira vez, desde a primeira comunhão? E de lá, desde a nossa primeira comunhão até o presente momento, até esta missa, o que somos? Do ponto de vista da virtude e da santidade, o que somos? Com quem estamos parecidos? E, no entanto, uma única comunhão, numa única hóstia consagrada, está toda a santidade e a virtude santificante de Deus. É muito para um resultado e uma colheita tão minguada como esta que oferecemos a Deus, nosso Senhor. Infelizmente. Então, tomemos agora a peito a tarefa de identificar aquelas coisas que nos mantêm num estado de esterilidade, de terra seca, desertificada, onde nada nasce, nada vinga. O tempo urge. E os senhores sabem, amanhã, depois, pode ser tarde demais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.